Estamos começando, né, com a ministração da palavra de Deus, dando sequência, né, ao culto que nós já tivemos, de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus. Então, agora, neste momento, nós estaremos, na verdade, levando a proclamação da palavra de Deus. E como aqueles que já têm nos acompanhado, nós temos o som, como é que está aí a altura? Dá um positivo aí se estiver bem, né? A altura do som, da voz, né? Tá tudo bem? E, então nós continuaremos falando, né, sobre o livro de Apocalipse, capítulo 2, e nós hoje estaremos falando um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo, né, o tempo em que ela teve o seu auge na terra, também marcando um dos tempos, né, para a volta de Jesus, concernente, né, as igrejas, as formas de igreja estabelecidas aqui nesta terra, né, em tempo real, no tempo em que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos procurar compreender um pouquinho acerca da igreja de Pérgamo, ok? Qual foi o papel fundamental dela nesse registro para a chegada, né, preparando a igreja para a volta de Jesus Cristo, para buscar aqueles que um dia decidiram, mesmo com suas falhas, mesmo com as suas debilitações, mesmo às vezes caindo e tropeçando, mas sempre se arrependendo, confessando e procurando viver uma vida estreita com o Senhor Jesus, de uma forma alinhada com Deus. Mas nós queremos dispensar sobre os nossos irmãos, sobre os nossos amigos, sobre todos aqueles que estão e estarão ao alcance dessa ministração, né, ministrada nesta noite. E nós queremos dispensar sobre a sua vida, em um momento de tanta, né, em dias de tanta tristeza, de tanta dor, né, em que as autoridades tomam decisões diferenciadas, né, a cada 2, 3 dias, né, variam, para ver se consegue conter o avanço, né, desta peste que assola a terra. Nós queremos dispensar sobre a sua vida, né, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida dos nossos amigos, a bênção, né, de Abraão, lá em Números capítulo 6. E nós vamos ministrá-la sobre a sua vida, né? Falou a bênção de Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E então assim colocarão o meu nome sobre os filhos da tua casa e eu os abençoarei. Amém? Sabemos que nós já tivemos, né, orações. A irmã Elismara já orou por algumas vezes. Nós vamos deixar para orar, né, no finalzinho da ministração. E nós vamos trazer, né, para todos nesta noite um pouquinho daquilo que o Senhor propôs em nosso coração e que temos preparado e nos disponibilizado para que o Senhor nos use e nos capacite em todo o tempo, né? E a cada dia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo, né? Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, nós já falamos sobre a igreja de Esmirna e hoje nós falaremos sobre a igreja de Pérgamo. Talvez nem consigamos esgotar, né, tudo que nós temos para abordar acerca da igreja de Pérgamo. Quando João, na ilha de Patmos, ou a ilha da morte,
ele tem uma revelação e o Senhor Jesus Cristo manda que ele escreva as 7 igrejas, né, espalhadas pela Ásia Menor. Nós já vimos a questão do contexto, o caráter deste livro de Apocalipse, né? Nós já vimos a questão da literatura apocalíptica, nós já vimos no domingo passado o autor, né? E a forma da composição deste livro. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo, o que é que ela quer nos ensinar, né? O que é que ela traz para as nossas vidas neste contexto? Dentro do tema, Deus cuida de ti e Deus cuida de mim. Como é que Deus pode estar cuidando de mim? Como é que Deus pode estar cuidando de ti através desta profecia de Apocalipse? Sabe quando um pai ou uma mãe, ou um tio, ou um avô, começa a mostrar para a criança, né, que está ali do seu lado, o sinal de trânsito, ou sinais de trânsito, aquele pare, né? Vamos colocar aí o semáforo, né? E começa a ensinar a criança sobre as cores que reluzem, as 3 cores que reluzem ali no semáforo, né? O vermelho, pare, né? O amarelo, preste atenção, pode ser que você não consiga avançar. E o verde, pode passar, pode atravessar. Então, esse é um cuidado, essa é uma forma de cuidar do pedestre e também do motorista, de quem está se locomovendo, tanto na moto, como no carro, como numa bicicleta, qual seja o seu meio de transporte. Aquele que está a pé, é uma forma de cuidar, é um cuidado que está se tendo. Quando um pai senta com um filho, quando ele está começando a se formar, né, entrando, ou uma filha, entrando naquela idade, né, de começa a despertar para as coisas do mundo, começa a despertar o coração para os sentimentos, e então o pai senta ali, ou a mãe, e conversa com aquele filho, e orienta, né, aquele menino, orienta aquela menina, olha, não avance o sinal, respeite a filha dos outros, como você quer que respeite a sua mãe, como você quer que respeite a sua irmã, como você quer que respeite a filha que você terá um dia, né? Respeite, né, o filho também, que a coisa hoje está tão avançada, né, que não são somente os meninos que avançam o sinal, mas as meninas também, na sua maioria, tem avançado o sinal. Então, quando um pai ou uma mãe senta e orienta um filho nesse sentido, ele está cuidando desse filho, está cuidando do futuro deste filho, está alertando para o perigo, né, que ele pode incorrer se não atentar para os princípios, para o aconselhamento e os fundamentos que o pai, ou a mãe, o avô ou a avó, né, quem cuida daquela criança, está plantando no coração daquela criança, né? Quando os pais levam os filhos, né, os primeiros anos para a escola, leva e traz, e no caminho vai conversando com a criança, ele está cuidando da criança. Nós estamos cuidando dos nossos filhos, nós estamos plantando no coração dos nossos filhos o conhecimento. Nós estamos colocando no coração dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, os ensinamentos para ele poder, no desenvolver, né, do seu dia a dia, ele poder ter sucesso em sua vida. E o livro de Apocalipse, para mim, é uma das formas mais magnânimes de Deus cuidar de mim e Deus cuidar de ti. Porque ele é um livro todo de aviso. Ele está nos avisando de tudo que irá acontecer. Ele está nos orientando como é que nós devemos proceder. Ele está falando qual deve ser o procedimento do cristão, qual deve ser o procedimento da igreja. Né? O capítulo 2 que nós estamos falando, trazendo para os nossos corações e as nossas mentes, é o ensinamento acerca da igreja, como a igreja deve proceder. Qual deve ser o procedimento da igreja? É um cuidado de Deus, é Deus cuidando de mim, é Deus cuidando de ti, é Ele nos orientando, é Ele nos exortando, é Ele nos alertando, é Ele abrindo os nossos olhos para que nós não sejamos pegos despercebidos, atravessando a rua fora da faixa de pedestre e sendo atropelados. Ou seja, atravessando a vida sem observar o que o Senhor trouxe para nós. E quando chegamos em um momento como esse, entramos em pânico, entramos em desespero, somos atropelados.
falando de adquirir ou não vírus. Aqui nós estamos falando de viver, agir com prudência, de saber que todas as coisas é o cumprimento da palavra de Deus. É o ensinamento que o Senhor traz para nós, principalmente no livro de Apocalipse. Então é por isso que nós propomos você começar a ler o livro de Apocalipse na visão do cuidado de Deus para contigo. Deus cuidando de você, Deus cuidando de mim, Deus cuidando do seu povo, Deus cuidando da humanidade, Deus cuidando da igreja, nos alertando, nos orientando, nos ensinando como agir, como caminhar, como pautar a nossa vida, né? Com o nosso caráter forjado no caráter de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a composição literária do livro de Apocalipse, que é para nós podermos ter um entendimento melhor acerca de tudo que estaremos estudando, né, nesse livro profético. Às vezes nós pegamos o livro de Apocalipse, ou algumas pessoas pegam, e vê neste livro como um livro de tragédias, como nós já falamos, né, anteriormente. Mas primeiro nós precisamos ver como é que nós podemos compreender esta profecia. Ela pode ser, para ser melhor entendida e compreendida, nós podemos dividi-la em duas partes, né? Ou como queiram chamar, em duas sessões, né? E a primeira divisão é a divisão das cartas às igrejas estabelecidas na Ásia Menor. As 7 igrejas estabelecidas na Ásia Menor. Então, no princípio do Evangelho, no início do Evangelho, tudo começou com 7 igrejas e não com uma igreja. 7 igrejas, só que 7 igrejas já estavam estabelecidas no primeiro século. E nós já vimos a data, né, em que esta carta profética, esse livro profético foi escrito, né? E nós sabemos que ele finalizou ali no final do primeiro século. Então, eram 7 igrejas como destaque naquele primeiro século. E não uma igreja. Uma igreja era a igreja de Éfeso, a outra igreja era a igreja de Esmirna, né? Aí nós temos ali a outra igreja, que é a igreja de Pérgamo. As outras nós vamos passeando e caminhando por ela. A segunda divisão, nós podemos contemplar a segunda divisão deste livro, para nós podermos entender melhor, é a forma, né, extravagante, alguns podem dizer complicada, de Deus se revelar ao seu povo, de Deus se revelar aos cristãos naquele tempo, né, em tempo real, mas levando, né, ou como se estivesse estendendo para o tempo afora, preparando o mundo, preparando o cristianismo, preparando os cristãos, preparando a igreja para a volta do Filho de Deus. Então nós estamos agora na primeira divisão, né, que é a divisão acerca do envio das cartas às igrejas ali estabelecidas, né? Igrejas dentro de uma realidade, né, na perspectiva da sua vida real, mas também que seria estendida aos tempos que marcariam as formas de se estabelecerem igrejas na face da terra até que Jesus volte. Nós vimos a primeira, a igreja do princípio, a igreja da organização, a igreja fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos, né? A igreja que não permitia que seitas, heresias, ensinamentos fora dos princípios bíblicos adentrasse e fizesse morada ali naquela igreja, que é a igreja de Éfeso. Mas ela tinha uma problemática, que era como se ela estivesse se esfriando, a alegria, como se estivesse perdendo a alegria. Então aquela igreja ela é chamada a atenção para ter de volta ou voltar ao seu primeiro amor. Depois nós temos ali a igreja de Esmirna,
né? Que tem ali também algumas palavras de elogio e também é chamada a atenção daquela igreja. Agora nós vamos para a igreja de Pérgamo. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, versículos 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O poder da palavra. A palavra de Deus, a espada aguda de 2 fios, que penetra em nossos corações, que vai rasgando dos 2 lados e que quebra e esmiuça tudo aquilo que tem dentro de nós e que nos afasta do Senhor e transforma as nossas vidas, muda a nossa história e nos traz para a realidade de Deus. Quem tem o poder desta palavra não sou eu e nenhum outro líder de nenhuma outra denominação ou igreja. Quem tem o poder desta espada, quem tem o poder de empunhar essa espada em suas mãos e causar a mudança e a transformação no coração daqueles que necessitam, é Deus. Aí segue a palavra. Eu sei as tuas obras e tribulação. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Palavra de Deus. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma das poucas coisas tenho contra ti. Olha que maravilha. Pouca coisa o Senhor tendo contra a igreja de Pérgamo. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois. Olha, interessante que na última ministração nós falamos sobre a igreja de Esmirna. Um elogio à igreja de Esmirna, porque ela refutava veementemente o ensino dos nicolaítas. Ela não aceitava o ensino dos nicolaítas. Aqui tudo pode. Aqui não tem problema adulterar, prostituir. Aqui não tem problema arrematar objetos e coisas sacrificados a ídolos e levar para casa para comer. Aqui não tem problema. Não pega nada em mim. A igreja de Esmirna foi elogiada porque não aceitou esse ensinamento. Já a igreja de Pérgamo, ela foi chamada a atenção porque ela estava sendo permissiva. A imoralidade, ao incesto, a pornografia, a prostituição, o adultério, a participar das mesas dos sacrifícios aos ídolos, ao paganismo, e se deleitavam nisso. Esses ensinamentos na igreja de Pérgamo estavam permeando, estavam maculando, estava profanando o santo. E quando João escreve com a autoridade dada pelo Filho de Deus, já exaltado na glória, faz essa advertência àquela igreja. E diz: o que eu aborreço, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Qual é a espada de Deus que está na minha e na tua boca? É o poder da palavra.
é a palavra de Deus. Mais para frente nós vamos ver a queda, a destruição, a queda de Roma, a queda da Babilônia. Exatamente porque permitiram e foram permissivos a profanação do santo. E é um convite de Deus nesta noite. Olha o cuidado de Deus para conosco. Olha a diferença da graça para a lei. A lei dizia, se matar, tem que morrer. É tirado da cidade e é morto apedrejado. Mesmo que a pessoa se arrependesse, ele teria que morrer. Ele seria morto de qualquer jeito. O arrependimento era tão somente um ato dele com Deus. Não havia absolvição. Porque a lei só apontava o pecado e a sua condenação. Mas aqui vem agora a graça de Cristo Jesus, de uma forma abundante e poderosa sobre as nossas vidas. Deus elogia, Jesus elogia a igreja de Pérgamo, mas chama a atenção da problemática que ela estava vivendo, por ela ser uma igreja permissiva, aberta à prática do pecado dentro dela. Missionária, eu não vou falar, porque se eu falar eu vou perder a maioria dos meus jovens. Eu não vou pregar sobre isso, porque vai magoar alguém que está aqui nesta noite. Eu não vou falar sobre isso, deixa pra lá, né? Essa igreja aqui é uma igreja inclusiva. Tá em moda, né? A igreja inclusiva. A igreja aberta para o pecado. E não para redimir o pecador. E não para levar a pessoa ao estado de confissão e arrependimento. Assim era a igreja de Pérgamo. E o Senhor apresenta a problemática daquela igreja que estava afastando aquela igreja dos princípios e fundamentos bíblicos. Mas tem algo ainda muito mais interessante. Lembra ali quando nós começamos ainda nesta noite falando, Deus cuida de ti, Deus cuida de mim. Olha o cuidado de Deus para conosco. No versículo 16, além de alertar, e ele ainda nos faz um convite. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia, glória a Deus. Esse texto fala de uma igreja que viveu o tempo real para a qual esta carta foi escrita. Mas também ela se estende a uma igreja, né? A uma forma de ser igreja em séculos vindouros e que teve o seu auge na história da humanidade. Mas nós queremos falar um pouquinho ainda sobre o Apocalipse, né? Depois a gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo. Quando foi que ela teve o seu auge na terra? Marcando a história das igrejas. O tempo para a chegada de Jesus. Uma outra análise, né, que é possível nós fazermos, né, do livro de Apocalipse é observar os números, símbolos, sinais e objetos que são trazidos neste livro e que cada um deles tem uma simbologia, tem uma mensagem específica para nós, né? Alguns desses objetos, alguns desses símbolos, eles ocupam um lugar proeminente, né? Pela
da sua aparição, pela frequência do seu surgimento no livro profético do Apocalipse. O número 7, por exemplo, ele tem um significado, né? O 7, ele é constante nos conjuntos de espíritos, castiçais, igrejas, estrelas, selos, trombetas e pragas. Inclusive o plano geral deste livro, né, do Apocalipse, ele parece bem organizado sobre a base dos 7 atos principais, que têm sido interpretados como se fossem atos de uma grande peça teatral, de uma visão espetacular, para trazer para nós uma mensagem, para trazer para nós uma mensagem de cuidado de Deus para conosco, para que nós não sejamos pegos despercebidos. Uma outra coisa que nós queremos ressaltar, né, acerca do livro de Apocalipse, é que ele não foi escrito para falar da besta. Muita gente prega o Apocalipse exaltando a besta, exaltando o anticristo. Mas o livro de Apocalipse, ele foi feito para falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressurreto e glorificado para todo sempre. A exaltação tem sido feita de forma errada. Tem se exaltado a besta, tem se exaltado o anticristo e tem se esquecido de Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. Então o objetivo maior deste livro é a exaltação de Cristo Jesus, né? Todo este livro do Apocalipse, ele gira em torno de um tema central: o triunfo efetivo e total do Cordeiro de Deus sobre as hostes da maldade. Esse é o centro, esse é o tema central do livro de Apocalipse. Não são as tragédias, não é o Covid, não são as pestes, não são as pragas, não são as mortes. Mas é o triunfo de Jesus sobre tudo isso. É a glória de Deus se manifestando no seu Filho sobre tudo isso. É o domínio de Deus e o controle de Deus sobre toda a situação. É a manifestação do Filho de Deus em todos esses fatos e eventos. Como uma marcha, antes, né, vagarosa, mas agora de uma forma mais célere. Como se fosse uma marcha em passos apressados, para a vinda do Filho de Deus a este mundo. Nós não temos necessidade de que você acredite nisso. Deus não precisa que você creia nele. Muitas gerações antes de mim e de você já viveram. Muitos reis, o grande faraó, muitos príncipes e princesas, Miss, não de missionária, mas de beleza, né? Muitos poderosos em fama, em conhecimento e em poder aquisitivo. Já viveram e não creram como você também não crê, mas morreram e a sua história foi sepultada com eles. Mas a palavra de Deus, ela permanece viva, hoje para todo sempre. Então Deus não precisa que você creia, mas você precisa crer. Deus não precisa que você creia para que a verdade dele seja verdade. Mas eu e você precisamos crer para que a verdade possa fazer bater em retirada todas as minhas e as suas e as nossas prisões, ignorâncias, frustrações, medo, pavor, terror. Deus não precisa de mim, mas eu preciso de Deus. A história de Deus, ela permanece, ela foi ontem, hoje e eternamente.
A Bíblia, que é a palavra de Deus, é o livro mais perseguido em toda a história da humanidade, mas é o livro mais lido sobre a face da terra, porque é a palavra de Deus. Homens indoutos, homens sem cultura, homens sem nenhuma expressão, pescadores, homens que viviam da pesca, tecelãs, homens que não tinham nenhuma expressão social, foram usados por Deus para revelar a nós tudo aquilo que já se cumpriu, tem se cumprido e continuará se cumprindo até que o Filho de Deus volte nas nuvens com poder e grande glória. Então o livro de Apocalipse, ele tem o seu valor de cuidado de Deus para conosco. Ele revela o centro da sua essência como um livro em que Cristo é a expressão máxima de Deus ao homem. Ele não quer trazer para nós o medo da besta ou o medo do diabo, mas ele quer trazer para nós o cuidado de Deus através da graça maravilhosa de Cristo Jesus. E é nessa graça que nós precisamos nos ater e nos apegar. As minhas obras e as tuas obras, as nossas obras, as obras dos grandes, até do rei Nabucodonosor, que antes de morrer estava preocupado se falariam dele posteriormente. Mas a Babilônia hoje não tem nada, toda aquela riqueza, todo o ouro, tudo ali era comprado com ouro, pepitas de ouro. Toda a prepotência, as muralhas gigantescas daquela cidade. Naquela época já existia uma cidade toda calçada com calçadas decoradas e coloridas. E essa cidade era Babilônia. E hoje ela não existe mais. Restou a história de Faraó, porque foi relatado na Bíblia. Se não fosse assim, nem a história dele estaria mais aqui. Mas as suas obras foram ceifadas. Porém, as obras de Deus na minha e na tua vida permanecem de geração a geração. A grandeza de Deus, o poder de Deus permanece para todo sempre. E é essa grandeza, é esse poder dele, é essa graça maravilhosa que precisa ser manifesta através das profecias do livro de Apocalipse. Este livro ele quer trazer para nós a graça maravilhosa de Cristo Jesus e não o meu pecado. Ele não quer enaltecer o meu pecado, mas ele quer abater, aniquilar, perdoar os meus pecados e enaltecer Cristo na minha e na sua vida. Este livro ele não veio para falar da morte em si, mas ele veio para trazer para nós a certeza da ressurreição, a ressurreição de Cristo e a ressurreição daqueles que creem em Cristo ressurreto. Esse livro de Apocalipse, ele não veio para poder falar dos templos majestosos. Ele não veio para falar das riquezas. Ele veio falar da beleza maravilhosa da vida celestial que o Senhor tem para cada um de nós. O que eu acho, que nós achamos tudo que nos fascina neste livro, mas algo bem preciso que nos fascina neste livro é o fato de que ele é a revelação do próprio Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus. Olha que cuidado maravilhoso. É como se uma criança estivesse dormindo, em um quarto com as luzes apagadas,
com tudo muito escuro. E na meia-noite ou durante a noite, aquela criança tem um grande pesadelo. Ele tem um sonho terrível. E aí aquela criança começa a se bater, e aquela criança começa a gritar, e a sua voz não sai. E ele fica sufocado, aquela pessoa fica sufocado. E o pai ou a mãe percebe que tem algo errado no quarto daquele filho. E o pai ou a mãe chega correndo e levanta aquele filho, abraça e diz assim: o papai está aqui, a mamãe está aqui, a vovó está aqui, eu estou aqui para te proteger, eu estou aqui para cuidar de ti. Então ali ele acende a luz. Olha, filho, não tem nada de perigo aqui, porque eu estou contigo. Este livro é esta revelação de Deus para nós em momentos de angústia, de tribulação, em momentos de terror. O Senhor nos abraça, Ele acende a luz, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, e Ele diz: olha, eu estou aqui, eu me revelo a ti, eu cuido de ti, eu estou contigo, eu não te abandonarei nunca. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, realmente morto, mas ressuscitado ao terceiro dia e glorificado nas alturas do Senhor dos Exércitos. Este livro de Apocalipse, ele é para exaltar Cristo ressurreto. E o que há de mais, nós compreendemos que algo muito essencial que precisa ser destacado aqui neste livro é exatamente o próprio Cristo se revelando a nós. Cristo redivivo dentre os mortos, que nos revela o conteúdo da mensagem apocalíptica. Lembra quando nós lemos lá o primeiro capítulo, né? Os primeiros versos, né? Em que o Filho do Homem dá autoridade e autoriza e dá revelação e autoriza João a tornar claro, real, nítido aos olhos de todos. Queremos dizer uma coisa para vocês. Nós poderíamos pegar este livro de Apocalipse e trabalhá-lo com palavras difíceis, trazer para aqui o grego e trazer aqui, né, uma exegese, né, complicada, que no final não serviria de muita coisa para o entendimento daqueles que ainda não conhecem a essência da grandeza de Deus. Mas nós decidimos trazer aqui palavras simples, simplificar o que é simples e não complicar o que é simples, para mostrar a cada um daqueles que estarão ao alcance dessa ministração que Jesus Cristo é a revelação de Deus, é a luz no fim do túnel para a minha vida e para a sua vida. E a Bíblia, ele encerra com esta revelação de uma forma magnânime e magnífica para todos nós. A palavra, na verdade, Apocalipse, ela vem do grego, né? Apocalipse, né? Com uma escrita diferente da escrita, né? Em nosso português, que na verdade significa revelação ou tirar o véu. Nós não precisamos mais de véu para nos cobrir. O Senhor se revelou a nós. A literatura do Apocalipse, na verdade, tem esse sentido: tirar o véu, revelar-se. Antigamente era natural, né? As noivas, quando iam casar, elas cobriam o rosto com véu, né? E depois, no momento daquela cerimônia, então o noivo levantava o véu, jogava para trás e dizia: agora tu és minha. E ela dizia para ele: agora tu és meu esposo, tu és a minha esposa. E ela dizia para ele: agora tu és o meu esposo. O livro de Apocalipse é mais ou menos algo assim. É a revelação. Deus tira o véu e se revela a nós e apresenta Jesus como Filho de Deus, o noivo da igreja santa e pura.
Esse livro é um livro de profecias, né? Os profetas bíblicos, né, usam frequentemente a linguagem simbólica e ilustrações, né, para apresentar a verdade desta revelação. Muitos, infelizmente, têm trazido entendimentos errôneos, né, e errados, não sei se propositadamente, mas tem levado o nosso povo à ignorância, à incompreensão e ao medo de ler e estudar o livro de Apocalipse. Quando você pegar o livro de Apocalipse para ler, coloca logo na sua mente imediatamente que é Deus se revelando a você na pessoa do seu filho Jesus. Lembra da cena da noiva em que o noivo tira o véu e diz para ela: tu agora és a minha amada, és a minha mulher, és o meu esposo. E ela com véu, com o rosto descoberto, ela diz para ele: tu agora és o meu amado, és o meu esposo, és o meu marido. Então, quando nós começarmos a ler o livro de Apocalipse, vamos começar a ler pensando desta forma, porque aí nós teremos uma compreensão melhor. É certo que precisamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, a direção do Senhor, para que possamos compreendê-lo e não interpretá-lo. Agora vamos para a carta de Pérgamo. Licença, vou pegar aqui uma água. Eu vou abrir aqui um parênteses para vocês e vou compartilhar. Nós havíamos preparado para fazer esta ministração lá no meio das nossas rosas do deserto, que estão lindas, lindas, né? Bem floridas. Mas infelizmente não foi possível. Eu tive que tirar tudo e trazer aqui para dentro, porque nós temos um vizinho, né, muito bom, e estão tocando música, né, comemorando o Covid desde ontem à tarde, varou praticamente à noite, foi hoje o dia todo, e eu pensei que hoje à noite, né, teriam parado, mas ainda estão, né, e são músicas mesmo com palavras bem terríveis, né, e aí nós tivemos que mudar o cenário. Mas vai chegar a hora que nós vamos poder fazer a ministração lá, né, e termos aí um cenário não mais apropriado, né? Mas que chame, né, mais atenção e que você pode ver. Nós queremos ainda fazer também uma ministração, né, fazendo a comparação das rosas do deserto com o cristão, comigo e contigo, comigo e com você. Agora nós vamos voltar para esta carta. Ei, missionária, de quando é essa carta? De que tempo? Lembra da primeira ministração sobre a primeira igreja? João escreve a igreja em tempo real. Mas aquelas 7 igrejas em tempo real estariam simbolizando as igrejas, né? Marcando os tempos das igrejas estabelecidas na terra, se preparando para a volta do Filho de Deus. A igreja de Pérgamo, ela existiu de verdade. Ela tinha todas essas problemáticas, né? Ensinamentos pagãos, ensinamentos, né, de idolatria, a imoralidade, né? Os ensinamentos dos nicolaítas, que na ministração passada nós falamos quem eram eles, né? Iam passando de um para o outro. Mas esta igreja, qual foi o seu ápice na terra? Quando foi que ela marcou a história do cristianismo como uma das igrejas que teriam que existir na terra, né, a terceira, até que Jesus volte? Esta igreja de Pérgamo, ela simboliza a igreja do império. A igreja do Império Romano. A igreja fundida ao Estado. A igreja aliada
ao Estado. A igreja da riqueza. A igreja de todos. A igreja permissiva da idolatria. A igreja em que pegaram os deuses pagãos e os transformaram com nomes dos apóstolos. A igreja de Pérgamo, ela representa a igreja dos terceiro até o quinto século, mais ou menos aí 313 a 590 depois de Cristo. Uma coisa que nós queremos salientar, que todas essas igrejas que viveram e que está vivendo, isto não quer dizer que elas deixaram de existir. Elas tiveram o seu ápice. Elas tiveram um marco, né? Elas marcaram uma era. Elas marcaram um tempo na história da humanidade. E esta aqui é a igreja de Pérgamo. Ela estaria simbolizando a igreja do império. A igreja da fusão. O cristianismo com o paganismo, o cristianismo com o Estado. Em que era bom para os imperadores, era bom para os grandes pecuaristas, era bom para, na nossa linguagem, os grandes empresários, era bom para a nata social fazer parte desta igreja, mesmo sem nunca ter passado por uma conversão, como foi o caso de Constantino, que chegou a dizer que tinha tido uma revelação de uma cruz no céu, com uma ordem de ligar e unir a igreja ao Estado. A igreja dos templos suntuosos. A igreja dos templos cravadas em ouros e pedras preciosas. A igreja em que dos templos feitos e confeccionados com mão de artistas e artesãos renomados. A igreja da arrogância e da prepotência. A igreja de um só líder. A unificação de uma liderança. A centralização de uma liderança. De um líder só. Fugindo a todo o padrão do cristianismo lá do início da igreja cristã. Ela inaugura o seu tempo ali em torno de 313 a 590. Tem ali o seu auge, o boom desta igreja. Marcando já um terceiro tempo. E olha como a palavra de Deus ela é tremenda e ela é maravilhosa. Ela é atual. O Senhor ainda dá uma chance. E Ele diz, arrepende-te. Eu tenho algo maravilhoso para ti. Eu tenho para ti um novo nome. Um nome maravilhoso. Um nome espetacular. Somente você saberá deste nome. Eu te darei. Eu te concederei esta pedra. Arrepende-te e volta-te para o Senhor. Mas aí na virada do quarto, né, para o quinto século, a história pôde contemplar a queda da igreja viva de Cristo Jesus. Infelizmente,
mais ou menos de verdade, ali em 380, depois de dos decretos, toda a movimentação para que isso acontecesse, o cristianismo torna-se a religião de Estado do Império Romano, 380 depois de Cristo. A efígie, né, de Teodósio I, que foi um decreto, né, do imperador bizantino Teodósio I, teve consequências abrangentes a unir, né, a antiguidade clássica às raízes judaico-cristãs do continente europeu, profanando o que é santo, atraindo para uma só pessoa o poder. Lá adiante nós vamos ver, quando João tem a revelação e que ele vê, né, os 24 anciãos. E ali a gente vê, né, que está ali simbolizando a união do tempo da promessa com o tempo da graça. Os líderes das 12 tribos com os 12 apóstolos. Mas aí, infelizmente, nós tivemos consequências terríveis, ao ponto de, quando chega ali no final do 4º século, na virada do 5º século, surge uma igreja conhecida como uma igreja, não é essa universal do reino, né, do Edir Macedo, não, gente. Surge ali uma igreja chamada igreja, ela é universal. E ela traz para si todo o poder, toda a arrogância. Ela traz para si o domínio da liderança. Todos precisavam, doravante, se curvar diante dela. E ali, a partir daquele momento, aqueles que perseguiam os cristãos passaram a serem perseguidos por esta igreja romana, que atrai para si o título de dona e herege diante dos seus templos, ou do seu templo maior, as estátuas, por exemplo, de Júpiter, como se fosse a estátua de Pedro. A igreja de Pérgamo estava falando da igreja daquele tempo, daquele contexto, mas estava trazendo para nós uma advertência da igreja que surgiria no 3º até o 5º século, com seu auge, com seu poder dominante, e que marcaria a história da igreja na terra. A igreja de Éfeso ainda permanece. A igreja de Esmina ainda permanece. A igreja de Pérgamo ainda permanece. Mas não são mais o auge. Não tem mais o seu ápice. Estão aí. Nós queremos entrar, né, em detalhe mais à frente, né, acerca desta igreja de Pérgamo. Vamos observar aqui como o evangelho começou. Onde eram fincadas e estabelecidos os templos, a coisa ficou tão feia que o verdadeiro sentido de igreja, eclesia, perdeu-se no tempo. Então há aí uma confusão de igreja com templo, com o físico, o espaço físico, com o lugar, com o local. Porque na verdade igreja nós sabemos que significa um grupo de pessoas reunidas, que são salvas e remidas pelo sangue de Jesus e que se reúnem para adorá-lo. Ali está uma igreja.
E o Senhor diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Ou seja, ali há uma igreja. O domínio foi tanto que até há poucos anos, há poucos tempos, todas as terras que alguém adquiria, compradas ou doadas, tinham um nome que fazia referência à igreja do Estado. Todos os impostos colhidos tinham uma grande porcentagem revertido para o cofre desta igreja. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei das tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Se já é ruim você morar perto de alguém que toca o dia todo, a noite praticamente toda, aquelas músicas que a mulher é cadela, que a mulher é cachorra, essas são as palavras mais finas e mais cultas. Você imagina a tortura que era para uma igreja estabelecida em um lugar que de todos os lados haviam templos ali ficados e estabelecidos de adoração aos demônios. Tronos de Satanás. E retens o meu nome, mesmo assim retens o meu nome. A gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter muito amor, a gente tem que orar muito. Hoje nós tivemos que trazer essa ministração aqui para o meu quarto. Porque nem na sala, nem na área, nem no quintal, nem na cozinha, nem na área da frente não tem possibilidade. Tendo em vista as palavras baixas, né, que são tocadas ali no som alto. Agora você imagina você sair para adorar a Deus, a igreja de Pérgamo, e ali está adorando a Deus, e você ouvir todo um culto de adoração aos demônios, a Satanás. Então, uma igreja cristã estabelecida no meio de templos pagãos. E essa igreja, ela precisava fazer a diferença. Olha o cuidado de Deus aqui para nós. Esta igreja já estava sendo contaminada. A igreja de Pérgamo já estava sendo influenciada. Ela já estava sendo contaminada por tudo aquilo que ela via e que ouvia, até mesmo durante a realização dos seus cultos. Os templos suntuosos. Às vezes eu me preocupo muito e eu fico triste quando nós vemos em nosso meio a preocupação dos nossos líderes e nossas também, da construções de templos suntuosos, belíssimos, investindo muito mais dinheiro em espaço físico do que em vidas. Esta igreja vivia esta realidade. É uma igreja que marcou os tempos do 3º ao 5º século depois de Cristo. E uma marca para nos advertir, abrir os nossos olhos e estarmos apercebidos. Há uma preocupação muito grande, nós vamos ver isso lá na igreja de Laodiceia, mas que também era uma realidade na igreja de Pérgamo. E que
nossa realidade hoje. Os templos começaram a ser erigidos e construídos para abrigar pessoas congregando e adorando o nome do nosso Deus. Não foi para, e nem deve ser para demonstrar poder aquisitivo, beleza, para ser tombado como patrimônio da humanidade, para ser tombado como patrimônio histórico daquela cidade, do meu estado ou do meu país. O que tem que ser tombado como patrimônio histórico é a minha vida e a sua vida aos pés de Cristo Jesus e não espaço físico. É bem verdade que quando nós fazemos as coisas para o Senhor, precisamos fazer bem feito. Mas o que tem que ser perfeito é a minha vida e a tua vida. É retirarmos das nossas vidas o que estava contaminando a igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Isso sim precisa ser retirado. Na minha igreja tem aí 5 anos que ninguém se converte, ninguém aceita Jesus. Tem 2 anos, tem 3 anos, tem 1 ano que ninguém aceita Jesus. E aí nós começamos a murmurar. E aí os membros da igreja chamam a missionária. Missionária, o que está acontecendo? E aí para eu calar os membros da minha igreja, vamos construir um novo templo, vamos derrubar aquele templo, vamos colocar o 2º andar, vamos reformar, vamos tirar esse forro, vamos colocar aí um forro mais bonito. Quando o objetivo central de um templo é receber vidas salvas e regeneradas por Cristo Jesus, é levar naquele lugar a mensagem de redenção e de salvação, é fazer com que os seus membros sejam testemunhas vivas de Cristo Jesus, aonde estiverem, contagiando essas vidas, a ponto de conquistar a sua confiança e conquistar a confiança de Cristo Jesus na vida deles. A igreja do Estado começou assim. Importa muito mais a beleza estética do patrimônio onde nós nos reunimos do que a beleza da humildade da minha alma e do meu coração, do que a beleza da minha dependência de Deus, para que nesse tempo e nesse momento eu não entre em pânico e nem em desespero. A minha fé continue inabalável em Cristo ressurreto e glorificado. Este foi o contexto em que viveu a igreja de Pérgamo. No meio de demônios, Satanás, cultos aos demônios. E a coisa era tão feia que se eles implicassem com um cristão, com uma família de cristão, imediatamente o imperador mandava buscar lá um bebê, uma virgem, e oferecia em sacrifícios aos seus deuses pagãos. Imolava aquelas vidas, matava de forma cruel. Esse era o contexto da igreja de Pérgamo, era onde ela vivia. E hoje não é diferente, só que nós já temos uma forma mais acentuada, porque nós não estamos mais somente... Pérgamo estava vivendo o tempo da igreja de Pérgamo, estava vivendo o tempo da igreja de Éfeso, e estava vivendo o tempo da igreja de Esmirna. Hoje nós estamos vivendo o tempo de todas as igrejas que marcaram a sua época na face da terra. E o chamamento até aqui é: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Porque só nós compreendemos, nós entendemos que a salvação ninguém perde. Mas se morre no mundo, é porque não teve a salvação. E a palavra de Deus confirma isso aqui. Aquele que perseverar até o fim,
todas as vezes que fala aqui as 7 igrejas, a carta sempre termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Esse tempo era um tempo de grande perseguição. Havia tudo para poder desvanecer no meio do caminho, para abandonar o Senhor, para deixar Deus de lado, para negar a Jesus. E hoje não tem? Hoje não tem? Basta abrir uma igreja ali perto da tua, que se troca a salvação por dízimo, que se troca, barganha, cura por oferta. Que se barganha cargos, funções na igreja, pelo percentual do dízimo que se devolve. Não é necessário uma vida de testemunho, uma vida de fidelidade ao Senhor. Não tem necessidade. Segundo o contexto da igreja, que tem o seu auge em nosso tempo. Quando nós vamos lá para o livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, e nós vemos ali a igreja, como um embrião, como uma sementinha deixada por Jesus, e ali ela começa a tomar forma, ali ela começa a adquirir corpo, ali ela começa a se tornar um organismo. Mas em nenhum momento nós vemos esta igreja reunida em templos suntuosos. E a igreja imperial, fundida ao Estado, já estava instituída com um decreto, por um decreto romano. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Como é difícil servir a Deus. Como é difícil adorar ao Senhor. Como é difícil nos firmar nos caminhos do Senhor, quando tem à nossa volta tantas ofertas, tantas facilidades. Não basta ir lá num domingo à noite, não, EBD, escola bíblica dominical, não, vou levantar cedo domingo, não, não precisa de compromisso nenhum assim, não precisa disso, não. Não, eu vou somente na vigília. Não, eu só vou nos cultos das campanhas. Aí eu chego lá, eu pago, amarro a fitinha aqui no meu braço, boto um trenzinho aqui no meu pescoço, boto aqui alguma coisa, uma fita aqui, e eu tô santificado. Eu tô guardado, eu tô purificado. A igreja de Pérgamo viveu o que nós estamos vivendo. Ela viveu na carne. O que veio de uma forma concreta e real, com um auge mais preponderante, nesse período que nós falamos de 313 a 590 depois de Cristo. O tempo inaugural dessa terceira fase. Deus cuida de ti, Deus cuida de mim. Ele está avisando, ele já avisou. Esse livro está há mais de 2000 anos nos alertando as gerações passadas. Alertou os meus pais, os meus avós, os meus tataravós, alertou a mim, está alertando os meus filhos, está alertando os meus netos. Mas tem algo que é imprescindível na minha vida e na sua vida,
para atravessarmos esses tempos e esses momentos difíceis, sem ter a nossa fé abalada. Fidelidade ao Senhor. Uma vida de fidelidade ao Senhor. Hoje se muda de denominação, até tem quem prega aí, né? Olha, tanta coisa, né? Doutrina, para que doutrina? Não precisa de... A palavra de Deus é uma doutrina. O Apocalipse é uma doutrina. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende dos teus pecados. É uma doutrina. Não tem como discutir isso aqui. Não há meio arrependimento. Não há arrependimento pela metade. Não há, ou eu me arrependo, ou eu me arrependo, ou eu me arrependo, ou eu fracasso. É uma doutrina, é indiscutível. Não são dogmas de homens. Não são dogmas de seres humanos. Não é uma tradição humana. Não é uso e costume. É uma doutrina bíblica, o arrependimento. Ou nos mantemos fiéis ao Senhor dos Exércitos e busquemos em Cristo Jesus a esperança para esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Ou tropeçaremos e cairemos diante do primeiro empecilho. Deus cuida de mim, Deus cuida de ti. Tudo passa. Nada permanece para sempre. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Mas tem algo que permanece. É a minha e a sua vida. Longe ou na presença do Senhor, depois que fecharmos esses olhos físicos aqui na terra. E o cuidado de Deus para comigo e para contigo é exatamente nos preparando para este tempo. Porque aqui tudo é passageiro. O Covid vai passar. Talvez até virão outros fatores, né? Epidemias, outras coisas ainda piores, mas também passarão. Mas a palavra de Deus permanece para todo o sempre. Amém. E nós queremos deixar aqui nesta noite, para o seu coração. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa passagem bíblica, depois é só perguntar para nós. Né? E lá no Messenger, passa lá uma mensagem, pergunta pra gente. Né, acerca dos nicolaítas, acerca de Balaque, né, o ensinamento de Balaque, né, que levava o povo a tropeçar, ensinamentos já impetrados, né, e permeados no meio do cristianismo, né, uma igreja ali estabelecida no meio de templos consagrados a demônios, a ídolos, a mentira, a promiscuidade, a deuses da fertilidade, em que havia trocas, cultos sensuais. O culto à sensualidade. E aí nós podemos inventar 1000 modos, 1000 formas de apresentarmos a Deus culto da sensualidade. Às vezes até na hora de ministrar, às vezes até na hora de cantar, lá no ministério de louvor. A missionária lá na frente, a missionária não, né, já passou aí dos 60, não tem mais, não tem nem como estar fazendo isso. Nós temos que ter um cuidado muito grande com as nossas vidas, para que não sejamos tropeço nesse tempo, para que estejamos atentos a todas as advertências das 7 igrejas, escritas às 7 igrejas, aos elogios dirigidos a elas também. Só uma igreja não recebeu elogio.
E depois nós veremos qual. Estamos no meio de templos erigidos aos demônios. Onde o pastor, onde a pastora, o missionário, a missionária, a apóstola, o apóstolo, sei lá qual é o título, né? Que tem se dado. Eu sou eu. A placa lá do meu templo é a minha foto. Lá tá estampado. Lá sou eu quem reino. Lá sou eu o dono. Eu quem mando. Tem que ser como eu quero. Tem que ser da minha forma. Vocês lembram às vezes quando Satanás falou com Jesus? Em nenhum momento Satanás disse mentira. Aos anjos te dará ordens. Está lá em Salmos, é bíblico. Você pode transformar pedras em pão, lança-te. É bíblico. Jesus tem poder mesmo. Tinha e tem, é bíblico. Paulo e Silas, quando caminhava pela Macedônia, e que aquela mulher adivinha corria atrás. Ei, aí é Paulo. Ei, servo do Deus vivo, servo do Deus Altíssimo. Era verdade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com o que estão fazendo com a palavra de Deus. Misturando a palavra de Deus com intuições, com alvos, com objetivos de profanar o santo, de exaltar o homem, o ser humano, cultos a demônios. Em nome de Deus, mataram e ainda matam muita gente. Em nome de Deus, suscitaram e ainda suscitam muitas guerras. Em nome de Deus, sangues de inocentes foram derramados pelas ruas, valas de cidades. Desde o primeiro século até hoje. Ah, missionário, então onde está a verdade? Deixa eu dizer, na palavra, na espada que corta dos dois lados, perfura os dois lados da minha alma e da tua alma. Esta espada, ela vai dizer qual é a verdade. Não são os meus usos e costumes. Não é a minha vontade, não são os meus desejos, não é a minha arrogância, não é o Deus que está dentro de mim, não é o meu ego, não é o meu querer. Isso tudo nós já temos por aí. Olha para a igreja de Pérgamo. Olha onde ela estava situada. Olha onde ela estava localizada. E quando nós voltamos lá para o livro de Atos, nós vemos a igreja em casa. Esse tempo Deus escolheu para nos açoitar e nos trazer para dentro de casa, porque estamos pregando muito bonito, estamos orando muito bonito, estamos cantando muito bonito lá no templo, mas em casa estamos quebrando panela, xingando o marido, xingando a esposa, quebrando os filhos, arrebentando, quebrando as vasilhas, jogando tudo no chão, respondendo pai e mãe, fazendo careta, desrespeitando os mais velhos. Em casa estamos fazendo isso, e lá no templo, lindo e maravilhoso, estamos ali santificados. O Senhor nos traz hoje para dentro das nossas casas para santificar o nosso lar, as nossas vidas, as nossas famílias e as nossas casas. O Senhor está nos chamando para dentro de nós mesmos, para uma autoavaliação, para uma introspecção, para uma reflexão minha com Deus. Às vezes, os demônios
membros de igrejas dentro de suas casas, verdadeiros satanás, verdadeiros demônios. Não tem amor, não tem paciência, não tem fidelidade, não tem respeito, não tem temor, não tem espírito de obediência. Verdadeiras Babilônias dentro de casa. Esta é a hora de mudança para um novo tempo, para um tempo melhor. Esta é a hora de mudarmos os nossos comportamentos, as nossas mentes e deixar com que essa espada permeie nosso íntimo e nos leve ao arrependimento. E nós queremos encerrar nesta noite exatamente com o versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Senhor nosso Deus, nos tira do nosso comodismo. Mata, Senhor, dentro de nós todos os pecados de estimação que estão aí e que estão aqui, Senhor. Nos leva a um novo tempo contigo, ó Deus, com Covid ou sem Covid, Senhor. Nos leva a um novo tempo. Não é um novo templo, mas é um novo tempo, Senhor. Que eu seja o teu templo, que nós sejamos, que o nosso corpo, que a nossa vida seja o teu templo em nós, Senhor. Templos de adoração, traz o avivamento. Nós sabemos que é notório os teus feitos, o teu poder, a tua manifestação, o teu agir, as tuas mãos estendidas sobre aqueles que te clamam, sobre aqueles que te buscam, e de justiça sobre aqueles que te desobedecem. Nós conhecemos as tuas obras, nós conhecemos os teus feitos, Senhor. Restaura o teu povo sobre a terra. Tira as mentiras dos púlpitos, Senhor. Tira as blasfêmias das formas de culto que temos oferecidos a ti, Senhor. Tocamos lindamente, pregamos lindamente, mas não respeitamos o corpo do outro. Não respeitamos o nosso próprio corpo, que é templo e morada tua, Senhor. Traz um novo templo e que este corpo, que a minha vida seja morada verdadeira tua, santificada e consagrada a ti. Traz arrependimento sobre o teu povo, traz arrependimento sobre esta terra, traz arrependimento sobre Araguaína, Senhor, na autoridade, como Abacuque pediu, Senhor. Renova, 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 aviva o teu povo neste lugar, em nome de Jesus. Aniquila toda mentira, na autoridade que é no nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E a bênção maior de Deus é o arrependimento em nossos corações. É a ciência, é a consciência da ciência do amor de Deus sobre as nossas vidas, né? Eu quero mandar um abraço aí para a irmã Lourdinha. Que Jesus abençoe a sua vida, irmão Leandro, a IBCA toda aí conosco, as pessoas que estão aí nos assistindo. Um abraço. O maior desejo do meu coração é que você seja consagrado, santificado, que você seja alertado, que você perceba o quanto Deus cuida de você e o quanto Deus cuida de mim, o quanto Deus cuida de ti, Danilo, o quanto Deus cuida de nós. Vamos valorizar este cuidado. E esse cuidado, ele está sempre manifesto na sua palavra para com as nossas vidas. Então, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um abraço, amados. Logo, logo estaremos de volta, celebrando ao Senhor todos nós juntos. Em nome de Jesus.